Vocês estão chamando a atenção para que a gente comece a investigar e ir atrás de coisas que não estão no meio da arbitragem. E se a gente for, vocês sabem do que eu tô falando, nós vamos chegar em muita merda. Então, cara, ou vocês interrompem e pelo menos vendem pro torcedor a imagem que aquilo é honesto, correto, não que há tem uma a sua reclamação, mas o que aconteceu ontem não foi um jogo normal como outros, né? O jogo de ontem precisa ser investigado. Porque você tá achando que o seu Flamengo vai conquistar esse Campeonato Brasileiro dessa temporada 2025? Bom, futebolisticamente, para vocês levantarem essa taça, vocês vão precisar de muito mais do que um bom futebol jogado. Porque o vento já tá soprando para um outro lado. Não sei se você percebeu. Esse vento já tirou a taça da mão de vocês. Ela tá à deriva. Ladrão! 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 Fala comigo, seus mitos. Bom, um verdadeiro absurdo que aconteceu ontem. Já são 11 pontos que o Palmeiras tem por causa de arbitragem. Um campeonato que está se decidindo por causa de erros de arbitragem. É 11 pontos, não foi só os 3 pontos de ontem não, que a arbitragem deu pro Palmeiras. E hoje eu tô aqui as mídias rivais aqui, falando sobre isso. Inclusive tem um recado de um São Paulino para a nossa torcida do Mengão aqui, para a torcida do Flamengo, tá bom, nação? Enfim, o vídeo está fantástico, fique comigo até o final. Os rivais aqui, ó, botaram a boca no trombone. Inscreve cada canal para achar o vídeo mais dinâmico, para deixar no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo, tá? É isso, nação, bora pro... Estou muito nervoso, na moral. Hoje, São Paulo e Palmeiras. 2-0 pro São Paulo. Eu vou tentar ampliar a imagem aqui, ó. 2-0 pro São Paulo. Olha o que o árbitro diz que não foi pênalti. E o VAR não entra, ele fica parado, o jogo fica parado o suficiente pro VAR ver. E o VAR não diz que foi pênalti, o VAR acha que isso aqui não é pênalti. O Alan vai escorregar. Pelo amor de Deus! Como é que você explica isso para um torcedor de futebol? Como é que você diz? Como é que eu abro a porra da minha live? Como é que eu faço vídeo sobre o jogo? E digo pro torcedor, não, torcedor, você tem que amar futebol, você tem que acreditar que o árbitro erra, você tem que acreditar que tudo isso aqui é maravilhoso. Não tem condição! Não tem condição de aceitar isso aqui. Nem a mãe do Abel concordaria que isso aqui não é pênalti. Isso é um absurdo. Isso é pênalti em qualquer lugar, sobre qualquer argumento é pênalti. Qualquer argumento. E o árbitro assiste isso no VAR e não marca o pênalti. Era 3-0 pro São Paulo. Acabou o jogo, o São Paulo ganharia um jogo que ele não tem condições de ganhar. O São Paulo não tem condição de ganhar o jogo do Palmeiras na bola, todo mundo jogando o que sabe. Não dá, o Palmeiras é melhor do que o São Paulo. Mas se o São Paulo conseguiu 2-0 no primeiro tempo, havia uma esperança. Aí começa o segundo tempo, o São Paulo tem esse pênalti. Porra, cara, a chance do 3-0 de você ganhar o clássico é muito grande. E o árbitro não dá. E o VAR não chama o árbitro. Meu Deus, o que você quer, CBF, presidente de clube, dona Leila, seu Casares? Para de ficar feliz ou puto porque o roubo foi pra você. Ou vocês sentam numa mesa e falam assim, gente, para a porra toda, tá? Porque realmente a gente precisa parar o campeonato e refazer isso aqui. Ou vocês, inclusive com o esquema dos dirigentes que ganham dinheiro no futebol. Até o esquema de vocês vai ser prejudicado. Entendeu? Então os dirigentes do futebol que vocês também vão começar a ficar no alvo, porque tá todo mundo olhando. Sabe por que o Edinaldo saiu da CBF? Porque quando você bota o tatu na árvore, o tatu não pode chamar atenção. Porque se chamar atenção, todo mundo olha e fala, por que tem um tatu na árvore? O tatu não sobe em árvore. Vocês estão fazendo a mesma coisa com o futebol brasileiro. Vocês estão chamando a atenção para que a gente comece a investigar e ir atrás de coisas que não estão no meio da arbitragem. E se a gente for, vocês sabem do que eu tô falando. Nós vamos chegar em... Se me der a louca amanhã eu resolver virar um repórter investigativo, vocês vão me odiar, né? Então, cara, ou vocês interrompem e pelo menos vendem pro torcedor a imagem que aquilo é honesto, correto e que há uma tentativa de se fazer a coisa certa, ou vocês vão destruir o futebol. Depois da troca do comando, todo mundo tem a sua reclamação, mas o que aconteceu ontem não foi um jogo normal como outros. Né? O jogo de ontem precisa ser investigado. Porque, Napoleão, a gente não está falando de um árbitro inexperiente numa situação... Não, estamos falando justamente do Ramon Abate Abel. Que hoje, estão considerados um dos principais árbitros do país. Possivelmente de Copa do Mundo. Nós não estamos falando de um pênalti. Nós estamos falando de 90 minutos.
de influência em 90 minutos. Isso raras vezes acontece. Não estou nem falando da não interferência no VAR. Toda a responsabilidade dos lances interpretativos, aliás, ele estava bem colocado em todos eles, é do Ramon Abate Abel. Porque o mais fácil agora é a gente colocar tudo no mesmo balaio. É a CBF afastar o árbitro e o VAR do jogo do São Paulo com o Palmeiras e do jogo do Bragantino com o Grêmio. Já aconteceu. Comparem as escalas. Quem são as pessoas envolvidas? Qual é o árbitro de Bragantino e Grêmio? Qual que é o árbitro do Choque Rei? Né? E o que aconteceu ontem não é normal. Não é normal mesmo. É um jogo que vai ficar conhecido como alguns jogos do futebol brasileiro. O pessoal está até bravo comigo, que eu já lembrei. O jogo do árbitro. O jogo do Castrini. O jogo do Amarília. Assim como aconteceu em Portuguesa, para quem é mais novo, Portuguesa e Corinthians, nesse mesmo estádio aí, ficou sendo o jogo do Castrini, que era um árbitro dos principais da América do Sul, convidado para apitar no Campeonato Paulista, e que num jogo definiu todos os lances polêmicos a favor de um time só. E acabou afastado e nunca mais voltou. Então, o jogo de ontem é o jogo do Ramon Abate Abel. É o clássico do Ramon Abate Abel. Não é nem um jogo considerado como esse recente São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque, como o pênalti do Vitor Roque, o jogo do Flávio de Souza. Aquilo é um lance no jogo. Esse jogo foram todos os lances. Né? Então ei, flamenguista, você tá achando que o seu Flamengo vai conquistar esse Campeonato Brasileiro dessa temporada 2025? Bom, futebolisticamente falando, se a gente for analisar, você tem razão. O Flamengo tá jogando fino da bola, mas para vocês levantarem essa taça, vocês vão precisar de muito mais do que um bom futebol jogado. Porque o vento já tá soprando para o outro lado. Não sei se você percebeu. Esse vento já tirou a taça da mão de vocês. Ela tá à deriva. Porque acontecem coisas sobrenaturais no futebol brasileiro, né? A gente acaba presumindo umas coisas aí. Então, só tem um recado para te dar. Baixa as expectativas. Ou melhor, tira elas. Para de alimentar as expectativas. Porque, muito provavelmente, o Flamengo não vai levantar essa taça. Não porque não está jogando bem. Muito pelo contrário. Mas parece que energias não querem que o Flamengo ganhe. É uma parada espiritual, se é que você me entende, tá bom? Parece. Tô cravando nada aqui. Só tô avisando para você tirar as expectativas para não sofrer em dezembro, tá bom? Ok? Agora, se for campeão, parabéns. Vocês venceram também o lado espiritual da coisa, tá? Então, é isso aí. E o maior problema disso tudo, eu quero deixar bem claro isso aqui, tá bom, Mitos? Porque parece que é só o jogo de ontem. Não são só os 3 pontos de ontem, não. Mas é o campeonato inteiro. Aquele pênalti do Veiga em cima do Sport é coisa pra reportar o árbitro e parar a carreira dele. Ninguém fala disso mais. O que é isso? É 11 pontos, cara. Tá sendo decidido o campeonato na arbitragem. É 11 pontos que os caras têm por causa de erro de arbitragem. Vocês têm noção que o Flamengo hoje tá 5 pontos, 7 pontos à frente do Palmeiras hoje? Só que por causa de erros de arbitragem a gente não tá? É complicado. Sinceramente, ontem, cara, ó, eu larguei o futebol brasileiro.